O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão. Ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Filhos amados, eu já estava com saudade de vocês, viu? Uns diazinhos longe aí, já estava com saudade, graças a Deus estamos de volta. E bem para podermos celebrar o Bom Pastor e a celebração e ação de graças pelas nossas mamães. Quem é mamãe? Levanta a mãozinha para o Padre ver. Olha que tantas. Vamos dar uma salva de palmas para as nossas mamães? Deus abençoe. Deus abençoe as nossas mamães. Hoje eu fui lá almoçar com a minha mamãe, a Dona Ondina. A Dona Ondina agora está assistindo a missa lá pelo YouTube. Ô mãe, beijo. Mamãe amada, mamãe e papai, seu Valmor, estão lá. Filhos queridos, domingo do Bom Pastor, a gente cantou o Salmo, e no Salmo a gente cantava assim, ó: sabei que o Senhor só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez, nós somos seu povo e seu rebanho. O Senhor, só Ele é Deus, somos seu povo e seu rebanho. A primeira metadezinha do refrão, o Senhor, só Ele é Deus, já resolve uma série de questões. O Senhor, só Ele é Deus. E pronto. Então a gente já sabe que nós seguimos um Senhor, que é Jesus e que é Deus. Já zeramos um monte de duvidazinhas ridículas. Então a gente já sabe que o Senhor não é energia, não é força, não é floral, não é vitral, não é luz, não é amigo, não é. O Senhor é Deus. O Senhor é, e só Ele é Deus. Não há outro Deus, né? Deus Todo-Poderoso, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. E o Senhor é Deus. E nós somos o que desse Deus? Seu povo e seu rebanho. Ser rebanho de Deus não significa ser rebanho no sentido de que aquelas ovelhinhas estão, significa ser rebanho de um bom pastor. Às vezes a gente tem até umas coisas na cabeça, porque a gente pensa assim: os nossos superiores são os nossos patrões, os nossos donos. O Senhor é o nosso pastor. E é o pastor que nos conduz por verdes campos. É um pastor carinhoso, terno. Tem aquela figura, de manhã eu perguntava para as pessoas aqui na missa, né? Muitos de nós conhecemos a figura do Cristo bom pastor. É o Senhor Jesus com um cajado na mão, o cajado que afasta o perigo, o cajado que vai na direção da água e da pastagem verde, e carregando nos ombros a ovelhinha ferida. Já viu essa imagem? Jesus com a ovelhinha nos ombros. É um Jesus, é um pastor terno, quer nos carregar nos ombros. Você está ferido, está machucado, está dodói? Você está dodói? Está dodói. Cristo carrega você nos ombros. É o Cristo bom pastor. O Salmo diz para a gente assim, filhos amados: aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, servi ao Senhor com alegria, porque servir ao bom pastor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos. Ele é o bom pastor, mas Ele nos convida a irmos a Ele. E se nós temos essa consciência de que é um bom pastor que cuida de nós, nós vamos cantando jubilosos, vamos felizes, né? Pela estrada fora eu vou bonitinho, vou até o meu Jesus, o meu bom pastor. Sabei que o Senhor só Ele é Deus, Ele mesmo nos fez e somos seus. Somos obra de Deus. Ele sabe as nossas fraquezas e sabe das nossas potencialidades. Somos de Deus, Ele mesmo nos fez e somos seus. Você é um filho de Deus.
Se algum dia alguém falar para você que você é um filho do capeta, você vai dizer o quê? Eu sou um filho de Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Sim, é bom o Senhor nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre, seu amor é fiel eternamente. Olha a graça que nós vemos no texto do Evangelho, quando Jesus diz assim, as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu dou-lhes vida eterna, e essas ovelhas jamais se perderão, ninguém vai arrancá-las de minhas mãos. Você não será arrancado das mãos de Deus. Por quê? Porque o Senhor nos fez e nós somos do Senhor, somos dele. Meu Pai que me deu estas ovelhas, diz o Evangelho, é maior que todos. O Senhor nos fez e nós somos do Senhor, e o Pai que nos fez é maior que todos. Ninguém é igual ao Pai. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Ninguém é maior do que Deus. Colocar o teu nome na macumba? Deus é maior, filho. Ninguém como Deus. Agora o que é preciso? É preciso que você vá a Ele cantando jubiloso. É preciso que você entenda desse Senhor. E é preciso que você entenda que o Senhor não quer perder e que ninguém vai arrancar você das mãos desse Pai. O Senhor, para a gente é mais complicado hoje, né? Ano 2025, entender um pouquinho esse bom pastor. Quando Jesus está falando, aquelas pessoas que estão ao redor dele entendem bem, porque é a realidade daquele povo. Todo mundo sabia que a ovelha precisava de um pastor para conduzir. Ela ficava no redil, mas vem o inverno, vem o tempo onde tem que passar para outros lados, para buscar uma pastagem diferente, e é o pastor que vai conduzindo, e vem a falta de água, vai ter que conduzir para o lugar onde tem água, e às vezes tem uma ovelhinha que sai do redil, e aí o pastor tem que ir atrás com o cajado para defender do lobo. Ninguém arranca a gente das mãos desse Deus, que é maior do que todos, mas você pode saltar da mão do Senhor, você pode sair da mão de Deus. Há um redil, o redil onde o Senhor cuida das ovelhas. Nós fazemos parte desse redil, estamos nesse redil, porque o Senhor cuida de nós, e ali nós estamos seguros no redil do Senhor. Agora pode ser que você pense assim, não dá nada eu dar uma saidinha do redil, não dá nada eu ir ali fora, o lobo nem deve estar por aí hoje, não tem problema, outros já foram, eu posso ir também. E aí você salta da mão do bom pastor, aí você sai do cuidado do Senhor bom pastor. Ninguém arranca de você. Se você quer ficar na mão de Deus, se você quer estar na mão do Senhor que te fez, e que você sabe que você a Ele pertence, é uma palavra de Jesus. Jesus é maior, Deus é maior que todos, Jesus é maior que todos, e Ele diz que ninguém tira você da mão dEle. Você pode sair por conta própria, concordando com aquele que quer te tirar, concordando com aquele que você não quer que você fique no redil, mas senão ninguém vai tirar. A palavra se confirma no texto da primeira leitura, que é dos Atos dos Apóstolos, filhos, é o início da igreja, a igreja nascente. Paulo e Barnabé vão à sinagoga em Antioquia da Pisídia, vão anunciar a palavra de Deus na sinagoga. Paulo e Barnabé estão aqui na igreja, anunciando para o povo de Deus, porém muitas pessoas que estão aqui que ouviram Paulo e Barnabé, recusaram a palavra de Deus. Era o primeiro povo, eles diziam, é preciso que a gente vá às ovelhas de Israel, o povo primeiro, o povo escolhido, o povo de Deus, o povo formado a partir de Abraão, da descendência abraâmica. Esse é o primeiro povo da destinação da palavra. Só que muitos daqueles, e alguns até por inveja, renegaram a palavra. O que Paulo e Barnabé dizem quando aquelas pessoas para quem foi anunciado? Aqueles que estavam nas mãos do Senhor e que ninguém ia arrancar da mão do Senhor, mas que escolheram sair da mão do Senhor. O que Paulo e Barnabé dizem para eles? Olha, era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vocês, diz Paulo e Barnabé, mas como vocês a rejeitais, então sabei que nós vamos dirigir essas palavras aos pagãos. E aí eles vão anunciar aos pagãos, e os pagãos se enchem de alegria, e há muita conversão, porque o Senhor não quer perder nenhum dos que Ele fez, e o Senhor quer que nós estejamos cuidadinhos por Ele. Veja, ninguém vai arrancar vocês das minhas mãos, as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Você escuta a voz do Senhor?
as ovelhas, elas não enxergam bem, mas elas ouvem bem, e elas conseguem distinguir a voz do seu pastor. Se você dá aquela vozinha de comando lá, sei lá, bé, não sei como é que é, bé, aquele negócio lá, e vem um outro pastor com um bé diferente, a ovelha não segue, porque ela escuta a voz do pastor, ela não enxerga direito, tem dificuldade, mas ela consegue distinguir a voz do seu pastor. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu e você estamos hoje ouvindo a voz de qual pastor? Do bom pastor ou daquele pastor que está trajadinho, é um lobo em pele de ovelha? Qual o pastor que você segue hoje? Qual é a voz que te move? É a voz da simplicidade, da humildade, do seguimento desse Cristo bom pastor? Ou é aquela voz que quer te levar para longe do redil, para longe do Senhor? As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço. Você sabe muito bem que as palavras bíblicas, aquele lá o começo, o original da palavra de Deus, o grego, o hebraico, o aramaico, né? Era um mundo de 2000 anos atrás, com muito menos palavras do que temos hoje. E as palavras tinham uma força, em algum momento, diferente do que nós entendemos hoje. Então, o conhecer, as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço. Esse conhecer de Jesus é mais do que a gente entende hoje. Uma coisinha bem simples de a gente entender é quando o anjo Gabriel vai anunciar a Maria que Maria vai ser a mãe de Jesus. Maria está noiva de José. Qual que é a pergunta que Maria faz para o anjo Gabriel? Como é que eu posso virar mãe de alguém se eu não conheço homem algum? Ela, do jeito que a gente entende conhecer, ela conhecia José. Ela era noiva de José. Mas o não conhecer para engravidar é um outro conhecer. Você entende? Esse conhecer de intimidade. O Senhor diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. É o conhecer bíblico, é o conhecer da intimidade, é o conhecer de saber o que dói no teu coração, é o conhecer de entender as tuas urgências, de saber que você é uma ovelhinha que está machucada, de saber que você é uma ovelhinha que sofre, ou que você é uma ovelhinha que está feliz e que está alegre, de saber que você é uma ovelhinha que às vezes está desorientada. O Senhor te conhece na intimidade, com carinho daquele que carrega nos ombros, com carinho daquele que enxuga as lágrimas, como a gente viu na segunda leitura de Apocalipse, né? O Senhor enxuga as lágrimas. Pensa, filho, pensa, imagina. Às vezes a gente precisa olhar para a palavra e imaginar aquilo que está acontecendo. Deus Todo-Poderoso, com você no colo, enxugando as suas lágrimas. Consegue passar isso pela sua cabeça? Deus secando a tua lágrima, segurando na tua mãozinha, tu deitadinho no colo de Deus. Esse Deus é o bom pastor, e é o maior que todos, e é o que diz que ninguém vai arrancar você da mãozinha dele. Você vai escolher soltar da mãozinha dele, ou vai preferir ficar no colo de um bom pastor que enxuga as tuas lágrimas? Eu conheço as minhas ovelhas, elas escutam a minha voz e elas me seguem. Eu e você, quem que nós estamos seguindo? É preciso a gente pensar. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. Veja, filhos, no texto da segunda leitura que nós lemos, é do Apocalipse de São João. É João vendo o novo céu e a nova terra, e aí João tem a visão do novo céu e da nova terra. Ele olha, estão diante do trono de Deus, e lhe prestam culto dia e noite no seu templo, e aquele que está sentado no trono os abriga na sua tenda, na eternidade. Hoje nós estamos aqui nessa terra, igreja militante, estamos militando para chegar no céu. No purgatório, a igreja padecente que espera pela salvação. E já há na eternidade, na Jerusalém Celeste, a igreja
triunfante dos que estão na comunhão dos santos. E a visão que João tem é dessa comunhão dos santos, é da igreja triunfante. Então, diante do trono, muitos adorando dia e noite, um culto dia e noite no templo do Senhor, e o Senhor nos abriga nessa tenda. Esses que estão na tenda do Senhor nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não serão molestados pelo sol do meio-dia, porque o Cordeiro que está no meio do trono é o pastor. O Cordeiro que está no trono é o pastor. Como é que, a primeiro momento, é uma incoerência. O Cordeiro é a ovelha. Como é que a ovelha é o pastor? É porque é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro que está no trono, esse é o Cordeiro que está no trono, é o pastor, e é o bom pastor. Então o Senhor, só Ele é Deus, é o Cordeiro que está no trono, e diante dele adora uma multidão incontável, diz o comecinho do texto de Apocalipse, uma multidão de todo o tempo, a gente de todas as nações, tribos, povos, línguas, que ninguém podia contar, porque o Senhor não quer perder ninguém, e Ele, o Senhor que está no trono, conduz a fonte de água viva e enxuga as lágrimas dos seus olhos. Eu quero ter as minhas lágrimas enxugadas por esse Deus maravilhoso. Eu quero poder, nas minhas dores, nas minhas tribulações, nas minhas angústias, me deitar nos braços desse Senhor. Eu quero me deixar conduzir por esse Senhor bom pastor. O Senhor é o pastor que não me falta. Oh glória, esse é o Senhor, o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é nosso Deus, nós somos seu povo e seu rebanho. Não deixa nada confundir a tua mente, não deixe você pensar que você pertence a outro redil. O seu redil é o redil do bom pastor. O Senhor, Ele te fez, você é do Senhor, ninguém vai te tirar das mãos de Deus, só você pode sair das mãos de Deus, porque Deus te ama, te fez por amor. Ele te carrega nos ombros quando você se fere, Ele enxuga as tuas lágrimas quando você chora, e diante dEle, uma multidão adora, louva e bendiz, porque Ele é o Senhor que nos conduz, não quer nos perder. O bom pastor nos ama e nos dá vida eterna. Qual é a voz que eu estou ouvindo? Eu me deixo conhecer por esse Senhor? Quem eu estou seguindo? Que a palavra de Deus nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.